Moro em uma casa com minha irmã. É uma casa de 2 andares, uma casa mãe-filha, o que significa que possui 2 cozinhas. Minha irmã fica com a parte de baixo, enquanto eu ocupo o andar de cima. Minha irmã não está em casa com frequência, pois costuma ficar com seu namorado que mora a 20 milhas de distância. Como mencionei, tenho 30 anos. Eu não deveria deixar ficar sozinho em casa me assustar, mas, admito, às vezes acontece. Isso aconteceu em uma noite em que eu estava sozinho em casa na sala de estar, assistindo a um filme de terror. Minha parte da casa tem um layout aberto, então a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha são todos um único espaço amplo. Meu sofá está no meio do espaço, então, enquanto assisto TV no sofá, minhas costas estão voltadas para uma grande parte do quarto atrás de mim. Para aqueles que se assustam facilmente, não seria o lugar mais confortável para ficar sozinho assistindo a um filme assustador. Eu admito que, enquanto assistia na sala escura, com nada além da luz da TV para combater a escuridão, me peguei olhando frequentemente por cima do ombro. Gosto de pensar que não sou o único homem de 30 anos que faz isso. De qualquer forma, depois do filme, escovei os dentes, desliguei todas as luzes da casa e fui dormir. Meu sono durou cerca de 2 horas. Acordei por volta da 1 da manhã e não estava certo do motivo pelo qual acordei inicialmente. Então, ouvi uma voz lá embaixo. Parecia a voz da minha irmã. Parecia que ela estava dentro de casa. Então, não era como se estivesse me chamando para abrir a porta. Mas eu sabia que era a voz dela. Eu não sabia por que ela estava gritando para mim, mas ainda estava sonolento e não pensando direito. Tudo o que conseguia pensar era que ela devia estar me chamando ou discutindo com o namorado. Levantei da cama e fui para o corredor totalmente escuro. Acendi as luzes do corredor e atravessei a sala de estar, ouvindo a voz da minha irmã novamente lá embaixo, agora conseguindo entender que ela estava dizendo meu nome. Desci as escadas no escuro, gritando para ela saber o que era. Procurei pelo interruptor de luz no foyer lá embaixo, mas não consegui encontrar. Não estou mentindo quando digo que estava sonolento pra caramba. Caminhei pelo corredor dela em direção à cozinha. Encontrei o interruptor e o acendi. A luz na cozinha iluminou o pequeno apartamento dela, incluindo a sala de estar. A luz começou fraca e precisava de tempo para se intensificar. Mas eu ainda vi que não havia ninguém lá embaixo, nem ela, nem o namorado. Fui até o quarto dela, mas estava vazio. Chamei o nome dela bem alto uma vez, ninguém respondeu. Mas pouco depois de eu gritar, ouvi algo cair no chão no quarto da minha irmã, que eu havia acabado de verificar e estava vazio. Voltei correndo para cima como uma criança assustada. E voltei para minha cama, onde estava meu celular. Tentei ligar para ela algumas vezes, mas ela não atendeu. Fiquei trancado no meu quarto, me perguntando se eu tinha acabado de alucinar tudo aquilo. Eventualmente peguei no sono e de manhã acordei com uma mensagem da minha irmã perguntando por que eu a tinha ligado à 1 da manhã. Perguntei a ela se ela estava em casa na noite passada e ela me disse que não. Ela estava atualmente na casa do namorado. Desci para o quarto dela para ver o que poderia ter caído no chão, mas não havia nenhum objeto no chão que pudesse ter feito aquele barulho. Fico inclinado a acreditar que alucinei tudo o que ouvi naquela noite. Mas é isso que quero acreditar, porque a alternativa seria muito mais horrível. No entanto, nunca realmente alucinei nada antes ou tive algum tipo de distúrbio do sono. Então, o quão vividamente ouvi a voz da minha irmã e aquele som no quarto dela realmente me assusta. Fiquei muitas vezes sozinho em casa quando era criança, principalmente porque minha mãe era solteira por boa parte do meu crescimento e ela trabalhava como enfermeira em um horário ruim. Meu irmão foi para a faculdade e esta foi uma noite em que minha mãe estava trabalhando durante a noite. Era um sábado à noite. Então eu tinha a Molly, uma garota com quem eu estava conversando, em casa por um tempo. Assistimos a alguns filmes e, eventualmente, ela teve que ir para casa porque seus pais não gostavam que ela ficasse fora até tarde. Fiquei sozinho para cuidar da casa. Continuei assistindo TV no meu quarto, que fica no andar de cima ao lado do quintal. Quando alguém arrastou uma das cadeiras no deck lá fora, eu ouvi. Levantei e olhei pela janela, vendo alguém sentado em uma das cadeiras do deck abaixo. Chamei o nome da Molly pensando que era ela,
Afinal, ela havia saído há menos de 10 minutos. No entanto, quem quer que fosse olhou para cima, e não era a Molly. Imediatamente me afastei da janela para me esconder. Não era ninguém que eu reconhecesse, pelo menos não na escuridão. Enviei mensagens para alguns amigos próximos em nosso grupo de chat para perguntar se era algum deles me pregando uma peça. Aqueles que responderam disseram que não sabiam do que eu estava falando. Eu realmente não acreditava que algum dos meus amigos iria até minha casa para me assustar daquela maneira. Apavorado, mas ainda curioso, voltei lentamente até a janela para olhar novamente. E a pessoa ainda estava sentada na cadeira olhando para a minha janela. Era um homem, isso ficou claro. E ele definitivamente me viu. Afastei-me novamente da janela para desligar a TV e me sentei na cama, basicamente em posição fetal, com os braços envoltos nos joelhos. Esperei no escuro por um tempo. Eu nem queria ligar a tela do meu telefone porque tinha medo que ele visse a luz. Nem mesmo queria me mexer, pois a janela estava aberta. E temia que ele ouvisse qualquer movimento que eu fizesse. Queria que ele presumisse que eu não estava mais no quarto. Esperei tempo suficiente, cerca de 5 minutos apenas sentado ali. Duvidava muito que o homem lá fora ainda estivesse lá. Finalmente, reuni coragem para me levantar e olhar pela janela. Senti uma pequena parte de mim morrer por dentro, quando vi que ele ainda estava lá embaixo olhando para a minha janela. Em vez de correr da janela novamente, tentei ser corajoso e perguntei a ele o que queria. Foi então que percebi que seus ombros começaram a subir e descer, como se estivesse rindo muito. Mas ele não emitiu nenhum som de risada audível inicialmente. Então, ouvi um som leve de assobio vindo dele. Parecia que ele estava rindo tanto que estava engasgando. Pedi a ele para ir embora e em seguida me afastei novamente da janela. Voltei para a cama. Estava com medo de chamar a polícia por algum motivo. Saí do meu quarto e sentei no topo da escada. Ouvindo a porta dos fundos sendo empurrada, ele estava tentando entrar na casa. Corri de volta para o meu quarto para me esconder novamente. Eu tinha 14 anos. Não sabia o que mais fazer. Eventualmente, ouvi que a porta da frente não estava sendo mexida. E o homem tentou empurrar a porta da frente também. Ele desistiu rapidamente, graças a Deus. Fechei a janela do meu quarto e as cortinas. Se as portas não estivessem trancadas, eu poderia ter sido facilmente morto. Eu era magro e fraco, AOS, 14 anos, e definitivamente não era um lutador. Não saí do meu quarto novamente naquela noite até que minha mãe chegou por volta das 9. Contei a ela o que aconteceu, e sua reação foi de raiva por eu não ter ligado para o 190. Em retrospecto, foi muito estúpido da minha parte. Uma das muitas coisas que fiz, ou, melhor dizendo, não fiz quando era mais jovem e que questiono profundamente. Essa foi a história de como eu quase morri quando era criança. Sozinho em casa, em uma noite talvez a mais intensa da minha vida, com acontecimentos demais ocorrendo. Nós éramos uma família de 5, eu tinha 10 anos na época. Meu irmão mais velho tinha 14 e minha irmãzinha tinha 5. Era uma sexta-feira à noite e meu irmão estava fora com os amigos, causando problemas, claramente, porque uma ligação temida chegou para meus pais. Tudo o que lembro é que eu estava no meu quarto jogando um jogo de Star Wars quando ouvi minha mãe começar a surtar e chorar. Fiquei realmente assustado e corri para ver o que estava errado. Minha mãe estava ao telefone com um hospital, informando a AOS meus pais que meu irmão havia sido atropelado por um carro. Obviamente todos ficamos abalados e realmente assustados. A perna do meu irmão estava quebrada, mas não sei mais o que foi dito ao telefone. Tudo o que sei é que meus pais correram para pegar os casacos e pegaram minha irmãzinha em seu quarto, perguntando se eu ficaria bem sozinho em casa. Eu disse que sim, e eles saíram apressados para o carro. É importante mencionar que meu irmão se recuperou bem, e sua lesão não é mais relevante para a história, exceto por ser a razão pela qual fui deixado sozinho em casa em uma sexta-feira à noite. Antes de meu pai sair, ele estava tentando acalmar minha mãe, dizendo a ela que tudo ficaria bem. Ver meu pai assim me fez sentir melhor. Eu tinha a sensação de que minha mãe estava sendo dramática demais, como qualquer mãe seria. Continuei jogando o jogo de Star Wars por mais algumas horas, quando ouvi a porta da frente se abrir. Neste ponto, minha porta do quarto estava fechada. Já passava da meia-noite
e além do meu horário de dormir, então desliguei a TV e o PlayStation e me enfiei na cama com o meu Game Boy. Tentei ouvir as vozes dos meus pais, talvez ouvir se meu irmão estava com eles, ou apenas entender o que estavam dizendo, mas não ouvi nada. Depois de alguns minutos sem ouvi-los subindo as escadas, tive a sensação de que algo estava errado. Fui até a porta, a abri silenciosamente e caminhei até a borda e corrimão que davam para a sala de estar. As luzes estavam apagadas, mas havia 3 pessoas altas paradas na minha sala de estar. Não eram membros da minha família. Eu estava tão petrificado que fiquei congelado por um segundo, antes de poder voltar silenciosamente para o meu quarto e fechar a porta tão silenciosamente quanto possível em minha apreensão. Mas não foi silencioso o suficiente, e eu sabia disso. Eles deviam ter ouvido a porta fechar mesmo que fosse só um pouco. Eu corri para o meu armário, abri a porta silenciosamente, entrei e fechei a porta. Eu estava atrás de várias caixas e sacolas de roupas que estavam enfiadas no meu armário, então estava relativamente coberto da vista. Houve um curto período que parecia uma eternidade em que eu estava antecipando minha porta do quarto se abrir, e ela abriu. Naquele momento, eu soube que ia morrer. Ouvi passos entrando no quarto. Não consegui dizer quantas pessoas poderiam ser, talvez uma, talvez 2. Ouvi os passos se aproximarem da minha cama e ouvi minhas cobertas sendo mexidas. E então silêncio. Mais passos em direção à porta do armário. E depois silêncio por alguns segundos. Então a porta do armário se abriu. Meu coração estava na garganta naquele momento. Tudo o que fiz foi ficar quieto e prender a respiração. A porta ficou aberta por um tempo realmente longo, mas eu não olhei para cima, não me movi. Foram bons 20 segundos de silêncio antes de a porta se fechar novamente. Passos se afastaram da porta e em seguida saíram do quarto. Finalmente olhei para cima e percebi, de onde eu estava agachado atrás das sacolas e caixas, que eu poderia ter sido visível para aquela pessoa. Não foi até provavelmente 1 hora depois que ouvi meus pais retornarem. Corri escada abaixo até eles. A porta da frente havia sido deixada entreaberta pelos invasores, e eles haviam roubado vários objetos de valor de nossa casa. Foi uma noite que só piorou para nossa família. Meus pais estavam com tanta pressa quando saíram para o hospital que aparentemente nem trancaram a porta. Tive sorte de não ter sido morto ou sequestrado. Olhando para trás agora, realmente me pergunto se a pessoa que abriu o armário e apenas ficou lá por 20 segundos me viu escondido lá. Talvez ele fosse apenas um ladrão que veio roubar uma casa, não sequestrar ou machucar uma criança. Ou talvez ele simplesmente não me viu, e eu escapei por pouco da morte ou de ferimentos. Eu fiquei sozinho em casa por uma semana inteira uma vez, quando ainda era adolescente, morando com meus pais, o que era uma ocasião rara, já que meus pais não saem muito. A rica amiga da minha mãe, a Patty, convidou meus pais para uma viagem que ela estava pagando. Como sou filho único, fiquei sozinho em casa. Morávamos em Newark, Ohio, que fica no condado de Licking. Sim, nosso condado realmente se chamava Condado de Licking. A casa antiga dos meus pais tinha uma área arborizada nos fundos e ficava em uma rua tranquila, por onde passavam apenas alguns carros por dia. Normalmente, tínhamos um grande deck nos fundos, com vista para a floresta, e um quintal razoavelmente grande. Tínhamos até um pequeno lago de peixes e uma piscina acima do solo. Isso aconteceu em uma noite de quinta-feira. Lembro-me disso porque tive conversas com amigos sobre planos para o fim de semana naquele dia, em julho de 2013. Eu estava no deck, fumando maconha com meu alto-falante tocando música quando começou. Eu pensei ter ouvido uma voz vindo da floresta. Baixei a música e ouvi por um tempo. Não se repetiu, então aumentei o volume novamente. Quando a música estava alta novamente, ouvi a voz vindo da floresta novamente. Dessa vez, desliguei completamente a música e ouvi por mais tempo. Havia uma voz chamando da floresta novamente, confirmando que eu não estava apenas imaginando coisas. Era uma voz masculina dizendo, "Ei, por aqui." Ele estava um pouco distante, mas não muito longe. A floresta ficava a cerca de 20 a 30 metros do deck. E era de lá que vinha a voz.
Eu nunca imaginaria que alguém estivesse chamando por mim, talvez apenas algumas crianças brincando de esconde-esconde ou algo assim. A voz chamou novamente. Ei, por aqui, precisamos de ajuda. Dessa vez percebi que a voz era muito profunda para ser de uma criança, e quando uma voz grita que precisa de ajuda, obviamente isso sempre é um pouco preocupante. Agora eu estava ficando um pouco desconfortável, porque agora eu questionava se esses gritos eram direcionados a mim. Ouvi a voz gritar novamente, por favor, venha nos ajudar bem na sua frente. A voz vinha diretamente da minha frente, da floresta. Agora eu tinha a sensação de que isso estava sendo direcionado a mim. Relutantemente chamei de volta. Quem é você? E eles responderam, só precisamos de ajuda, estamos presos na floresta. Eu perguntei, o que isso significa? A voz respondeu, apenas por favor, venha ajudar, bem na sua frente, eu vejo você. Saí da minha cadeira, desci os degraus do deck até a grama e me dirigi para a floresta. Chamei, estou indo, onde você está? A voz respondeu instantaneamente, bem na sua frente eu vejo você. Eu perguntei de volta, espere, você está sozinho ou com alguém? Não houve resposta desta vez. Parei no meio do caminho em direção à floresta, com uma sensação ruim na barriga sobre isso. Comecei a andar para trás de volta para a casa e o deck. Eu nem queria virar as costas para a floresta, porque demorei tanto para perceber que havia algo muito suspeito nessa situação. Voltei para o deck e a voz não disse mais nada. Se eles realmente me vissem e isso fosse real, eles teriam dito algo como, para onde você está indo, no mínimo. Eles sabiam que eu tinha percebido a situação, mas quem sabe quantas pessoas estavam lá dentro. Poderia ter sido uma, poderiam ter sido 3. Tudo o que sei é que ficar preso na floresta não faz absolutamente nenhum sentido, especialmente se ele ou eles pudessem literalmente me ver. Tipo, a camisa deles ficou presa em um galho. Eu entrei em casa e tranquei todas as portas para garantir. Fiquei na sala de estar por um tempo, ainda chapado, e acho que foi por isso que inicialmente confiei mais, por estar relaxado. Então ouvi a voz novamente de fora, mais perto agora, definitivamente no quintal, e não mais na floresta. Ouvi o som de água, podia ser da piscina ou do lago. Corri para a janela para ver. Não vi ninguém a princípio, mas então a voz chamou. Eu vejo você, com uma risada. Eu o notei. Era um cara, pelo menos uma pessoa visível. Ele estava escondido atrás da piscina do outro lado. E eu só conseguia ver sua cabeça. Estava muito escuro para distinguir qualquer outra coisa, exceto o cabelo escuro de comprimento médio. Fechei as persianas e tentei ignorar. Talvez ele perdesse o interesse se visse que eu não estava entretendo. Provavelmente era uma pessoa doente e perturbada que gostava de mexer com os outros, então eu não queria dar a ele o que ele queria. Mas meu ponto de ruptura foi quando houve uma batida horrível e agressiva na janela, onde eu acabara de fechar as persianas. E do outro lado, o cara gritava, ajuda! Eu gritei o mais alto que pude para ele, saia daqui, seu louco, a polícia está a caminho, repeti várias vezes, tentando me fazer parecer mais louco do que ele. Ouvi ele começar a rir do outro lado do vidro, e a risada começou a desaparecer, então eu presumo que ele se afastou. Sentei de volta no sofá, tremendo, sem fôlego. Fiquei lá por um tempo, e parecia que o cara realmente desistira. Ainda consegui dormir bem naquela noite porque a maconha me ajuda a dormir. Eu me pergunto se eu teria lidado com essa situação de maneira diferente se não estivesse chapado. A situação me deixou mais paranoico sobre quem eu abro a porta. Tenho 23 anos e ainda moro com meus pais. Um dia, ambos não estavam em casa e eu estava jogando basquete no quintal da frente. Em determinado momento, enquanto jogava, olhei para uma das janelas do andar de cima e vi uma mulher lá. Não era minha mãe, nem minha irmã. Era uma mulher desconhecida. Quando ela percebeu que eu a estava olhando, afastou-se da janela. Quando entrei e subi para verificar a sala de estar, ela não estava em lugar nenhum. Revirei todos os cômodos, todos os quartos, o banheiro, todos os armários. Depois desci para o andar de baixo, que incluía a sala de estar, cozinha, sala de jantar, um quarto e mais armários. Finalmente, verifiquei o porão, embora duvidasse muito que ela estivesse lá. Pois é um porão pequeno com alguns sofás, um bar e 2 armários. Não havia muitos lugares para alguém se esconder. Mas, ao abrir a segunda porta do armário,
Fiquei incrivelmente assustado, pois não sabia de nenhum outro lugar onde alguém poderia estar escondido na casa. Este era o último ponto não verificado que eu conseguia pensar. Abri a porta como se estivesse arrancando um band-aid, e assim como no armário anterior, entrei imediatamente, apenas para me deparar com um monte de casacos e cabides. Fiquei completamente confuso. Não questionaria minha sanidade, pois definitivamente vi aquela mulher, sabia disso, não era algo que eu imaginaria tão vividamente. Voltei para o andar do meio e gritei bem alto que quem estivesse na casa deveria sair imediatamente. Gritei tão alto que nosso vizinho veio correndo e perguntou se eu estava bem. Contei a ele que tinha acabado de ver uma mulher na janela de cima assistindo-me jogar basquete. Ele entrou e me ajudou a procurar novamente. Quando não conseguimos encontrá-la, assumi que ela deve ter escapado pela porta dos fundos, que eu havia destrancado quando fui pegar a bola no quintal. Meu vizinho foi embora, eu tranquei todas as portas, liguei para meus pais e contei a história maluca. Eles não ficaram muito animados, mas me pediram para garantir que nada tivesse sido roubado. Fiz isso e, felizmente, parecia que tudo de valor ainda estava no lugar. Agora, avançando para aquela noite, fui dormir depois de verificar a casa mais uma vez, apenas para ter paz de espírito. Foi difícil adormecer. Minha mente estava acelerada por razões óbvias. A maioria das pessoas não pode se relacionar com ver um estranho na janela dentro de sua casa. Mas minha inquietação me ajudou nessa situação, e aqui está o porquê. Finalmente, eu estava começando a cochilar um pouco quando ouvi alguns barulhos do meu lado. O ventilador estava ligado acima de mim, então o quarto não estava totalmente silencioso, e foi por isso que não virei imediatamente para o outro lado ao ouvir o primeiro som. No entanto, o som começou como algo semelhante a ruídos humanos. Virei para o outro lado e lá estava ela, saindo debaixo da minha cama. Ela se levantou alta acima da cama e eu gritei tão alto, mais alto do que antes. Pulei da cama, a derrubei no chão e coloquei minha mão em volta do pescoço dela, perguntando quem ela era. Neste momento, a campainha tocou. Era meu vizinho novamente. Eu peguei a mulher suja e arranhada do chão e a arrastei até a porta da frente comigo enquanto ela se debatia e me arranhava. Ainda tenho 2 cicatrizes no meu braço direito por causa das garras dela. Abri a porta da frente para meu vizinho.